dos Advogados do Brasil, por 20 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento o deputado Tadeu Alencar, deputado Carlos Zanatini, a todos os membros da mesa, em nome do Dr. Jorge Rage, senhoras e senhores. Os senhores verão que aqui vai haver uma disparidade absurda de armas. Nós temos aqui 2 membros do Ministério Público, um ex-ministro da Controladoria, que seguramente serão elogiosos em relação à lei, como de fato foram, ao passo que a minha sugestão seria radicalmente diferente. Eu vou começar compartilhando com os senhores algumas experiências recentes da jurisprudência brasileira, e o faço porque a justificativa toda era de que houvesse uma atualização à luz da jurisprudência. Um prefeito do Maranhão, recentemente, teve a sua condenação confirmada. Ele foi condenado, teve essa condenação no STJ confirmada, ele foi condenado a R$50 mil de dano moral, a suspensão de seus direitos políticos por 5 anos, uma multa de 30 vezes a remuneração dele, uma proibição de contratar com o poder público e o ressarcimento integral de um dano de R$186 mil. O que de tão grave esse prefeito fez? Não prestou contas relativas a um convênio. Essa é a imputação. Gravíssima, porque fica sem condição. Ocorre, senhores, que ele prestou contas e foi aprovada. Mas então como é que se manteve a condenação dele? Abro aspas, a decisão do STJ. Entendeu-se que, aspas, os protocolos das prestações de contas, com base nos quais o tribunal absolveu o réu, foram feitos somente após o ex-gestor municipal tomar ciência da acusação de improbidade administrativa. Assim, pretendia ele, e talvez só por isso prestou as contas, garantir sua impunidade em relação às sanções previstas na Lei 8429, resultando daí patente dolo do agente público, ainda que genérico. Fecho aspas. Eu costumo dizer em sala de aula que quem se candidata a prefeito e quem ocupa um cargo de ordenador de despesa no Brasil precisa de um tratamento psiquiátrico. Os senhores entenderam este caso aqui? Ele prestou contas e foi aprovado. Ah, mas ele só prestou depois que teve um ajuizamento de uma ação. Mas espera aí, isso não tem o condão de esvaziar a exigência legal de haver dolo. E com o mínimo de comprometimento do interesse público. Olha, eu vou repetir, R$50 mil de dano moral, todas as sanções foram aplicadas a ele. Ah, mas isso é um caso isolado. Vamos para outro caso. Uma médica fez um concurso no município. E aí, quando você vai, ela foi aprovada, e quando você vai tomar posse no cargo, os senhores têm que ter aquele laudo lá, médico, dizendo que tem condições de assumir as suas funções. Essa médica fez um atestado para ela mesma, dizendo que ela atestava que ela estava em condições de assumir um cargo público. Veja que gravidade. O Ministério Público se mobiliza, ajuiza uma ação de improbidade contra ela, violação a princípios. Nós vamos comentar isso aqui no artigo 11, que é um dos tipos, e aí vou usar a expressão do ministro. Demasiadamente vaga essa expressão, né, ministro? Um tipo dizendo que violação a princípios é um tipo que atrai sanções tão graves quanto as penais. Mas a gente vai falar disso, que não foi corrigido nesse projeto. E aí, ajuizou, então, uma ação de improbidade contra essa médica, condenada em primeira, condenada em segunda e condenada no STJ. Eu estava assistindo o julgamento no STJ à época, não por conta desse processo, por conta de outro, e vi que lá o ministro Napoleão estava levando o voto vista dele para divergir do relator que havia mantido a condenação dela. E o ministro Napoleão falou assim, ministro, colegas, não houve nenhuma má-fé aqui, e eu posso dizer que não houve má-fé, e a má-fé ou o dolo é a exigência do caput do artigo 11, porque tem outro atestado médico de um outro médico, que sozinho já era suficiente, dizendo que ela estava apta. Ela não alcançaria nenhum proveito com esse gesto dela, é manifestamente de boa-fé, um equívoco, porque, a rigor, há uma norma mesmo da entidade de classe que veda, você não pode, o médico não pode atestar para si próprio, gravíssimo. E ele chamou atenção para isso. O ministro Napoleão votou, então, portanto, nós não temos aqui. Ele terminou de votar, e os eminentes ministros seguiram a votação, dizendo, de acordo com o relator, de acordo com o relator, de acordo com o relator, vencido o ministro Napoleão. Que, aliás, é de praxe ficar vencido nessa matéria no STJ.
Não, mas isso é um caso isolado. Vamos para um outro caso agora, julgado dia 29 de junho, pela sessão. Vou explicar para os senhores. Quando há uma divergência entre turmas no STJ, entendimentos diferentes, se houver a propositura de um ERESP, que é o embargo de divergência, isso vai para a sessão para pacificar o entendimento da Corte. Os senhores devem se lembrar da questão do nepotismo, né? A vedação ao nepotismo. Nós temos hoje uma súmula vinculante, nós temos hoje uma regulamentação do CNJ e temos um ADC número 12, uma ação declaratória de constitucionalidade que foi julgada pelo Supremo, com efeito erga omnes. Foi dessas discussões todas que vieram a súmula vinculante, desse julgamento e tudo mais. Até então, não havia nenhuma compreensão clara de que não se podia nomear parentes, ainda mais até o 3º grau, com todos aqueles regramentos que vieram, né, a ser feitos de forma infralegal, não por lei, pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, algumas ações de improbidade foram ajuizadas contra prefeitos que nomearam parentes antes da súmula vinculante, antes de todo o debate no Supremo. Uma turma do STJ disse, espera aí, se exige o dolo, a intenção de cometer o ilícito, e à época não havia essa compreensão de que isso era um ilícito, abro aspas, um parêntese aqui, na ADC, na ação declaratória de constitucionalidade, tinha entidade da magistratura entendendo pela não cabimento da criminalização ou do nepotismo como uma vedação, entendendo que tinha que ter lei. Então, na própria magistratura havia esse conflito de entendimento. Então, uma turma do STJ disse, não, então julgo improcedente, não é improbidade administrativa. A outra turma do STJ, mais rigorosa, capitaneada por um dos ministros mais competentes da Corte, que é o ministro Herman Benjamin, não. O nepotismo, como disse o Supremo na DC, estava inserida essa vedação na própria noção de moralidade. Então não podia, não. Improbidade, sim. Então veja aquele prefeito lá de trás, quando se nomeava isso em todos os poderes, quando não havia essa dimensão, nomeou, e agora atribui-se um dolo. Que dolo? Se ele não tinha nem a compreensão do ilícito. Isso agora, dia 29 de junho. Ou então a presunção de lesão, porque uma das hipóteses de improbidade é lesão ao erário, né? Está sedimentado no STJ em ré ipsa. Sabe o que significa isso? Presunção de dano. Não precisa comprovar o dano para condenar por improbidade. Vou dar um exemplo para os senhores. Diferentemente de governadores e presidente da República, os prefeitos, eles é que dão a canetada. Eles é que assinam o contrato lá, não delega isso para ministro ou para uma equipe robusta de juristas, uma advocacia, né, geral da União, do Estado. Não, o prefeito tem que lidar com batente lá, e ele, muitas vezes, é o ato final de um processo licitatório, que muitas vezes vem com parecer, naturalmente, jurídico, dizendo que está tudo ok. Aí, de repente, o Ministério Público, alguém descobre uma irregularidade ali. Opa, tem um vício, descumpriu a lei, violação à lei, artigo 11, violação à legalidade, improbidade. E eu tenho aqui a assinatura do prefeito, ele assinou o contrato, que é o resultado final desse processo licitatório, que eu estou dizendo que tem uma vicissitude. O que a assinatura do prefeito comprova nesse contrato? Que ele assinou o contrato. Não, que ele assinou, foi um ato voluntário. Isso chama-se voluntariedade. É um ato voluntário, ele quis assinar o contrato. Mas entre assinar o contrato, querer assinar o contrato, e querer a obtenção de um fim ilícito, que é o dolo, tem uma distância gigantesca, enorme, abissal, escandalosa. Então, o que está acontecendo, ministro, é o seguinte: o ato voluntário já preencheria essa noção distorcida de dolo genérico. Porque se criou uma ideia de dolo genérico na improbidade diferente do dolo genérico do penal. No crime fala-se dolo genérico para diferenciar do dolo específico, que é quando há um especial a fim de agir colocado lá em um determinado tipo penal. Mas começa a se falar em dolo genérico na improbidade, não para isso, mas é para embutir, na verdade, a ideia de voluntariedade bastaria para comprovar o dolo.
E sabe por que isso veio à tona? Porque o STJ decidiu lá atrás que tinha que ter dolo no artigo 11, que é violação a princípios, e a jurisprudência ia e vinha, entendendo que poderia o elemento culpa. O sujeito, a violação a princípio por culpa, entendisse que poderia, na medida em que o texto legal não falava, tal qual o artigo 10, que fala expressamente. Aí o ministro ficou vencido, e aí ele voltou e falou, não, tudo bem, eu concordo com os senhores, vamos manter assim, tem que ter dolo. Até porque na prática vai ser a mesma coisa. E de fato foi. Antes tivesse mantido a culpa. Porque agora nós temos a responsabilidade objetiva, mascarada de um dolo genérico. Essa é a realidade do gestor público brasileiro. E qual que é a minha preocupação? Essa lei tinha que ser a lei para o bom gestor. O bom gestor é vítima dessa lei. O apagão das canetas ocorre. Por que um gestor não tem coragem de ousar ao decidir alguma coisa diante de problemas complexos? Porque promotor e juiz não tem nenhum comprometimento com execução de política pública. Não tem nenhum comprometimento. Isso não é com ele. Quem tem esse desafio no colo é o gestor. E aí ele tem que ser criativo, ousado, ele tem diante de si problemas gravíssimos. Que coragem ele vai ter de ousar? Isso eu estou falando nos mais de 5.000 municípios, senhores. Lembrando que eu não tenho uma advocacia geral da União para me dar um fortalecimento, uma musculatura. E aí acontece o apagão das canetas. Por isso que se fala que a administração é ineficiente. E é mesmo, é. Só se o sujeito for louco de querer sair da caixinha. E olha que muitas vezes no direito tem interpretações dissonantes, e ele fica lá, vocal, não, eu não decido. Engaveta isso. E fica aí. Muitas vezes é porque leis como essa têm uma vagueza conceitual no tipo que permite que o autor da ação possa considerar o que é moralidade para você. O que é um ato imoral para o outro. Se violação ao princípio da legalidade é um ato de improbidade, então qualquer mandado de segurança que é impetrado contra uma autoridade pública e que, portanto, violou um direito líquido e certo, deveria o juiz oficiar e mandar encaminhe sua MP para proposta de improbidade. Isso no contexto em que vem sendo entendido o elemento subjetivo em matéria de improbidade administrativa. Então vamos ao texto do projeto, para eu ser bem pontual naquilo que me parece essencial. Partindo de um pressuposto, eu tenho que alinhar conceitos com os senhores. Qual que é o meu pressuposto? Que improbidade é coisa séria. É violação às regras legais, ao direito, de forma qualificada. É por isso que a Constituição da República usa a expressão moralidade, imoralidade, improbidade, diferentes. É porque eu tenho uma manifestação, uma ação qualificada de descumprimento do direito. É por isso que se exige o dolo. Então, esse é um pressuposto. O outro pressuposto é de que eu entendo que a leitura de qualquer lei nesse sentido deva pensar no bom gestor, e não apenas no mau gestor. E, para isso, eu tenho que ter segurança jurídica, senão ele não se move. E não posso esquecer que tem outros regimes sancionadores, né, senhores? Lembra o caso da médica? É evidente que não era caso de improbidade. O que ela fez de atestar um atestado para ela mesma jamais era um ato de qualificado de violação ao direito. Mas ela violou o regramento lá da entidade de classe. Entra com o processo administrativo disciplinar e dá uma advertência a ela. O fato de ter tido o ilícito não significa que eu tenho que deflagrar todas as hipóteses de controle. E eu tiro isso de onde? As sanções da improbidade são gravíssimas. Dizem respeito a direito fundamental, como, por exemplo, a questão da habilitação para se candidatar, suspensão de direitos políticos, demissão do cargo público. Agora, com o projeto cassação de aposentadoria. Então, a atualização desse texto vem para atualizar em conformidade com a jurisprudência? É. Mas e qual é a leitura crítica que nós estamos fazendo aqui dessa jurisprudência? Esse é o ponto. Então, vamos lá, no artigo 11. Então, a lei de improbidade, ela coloca lá as hipóteses que é ato ilícito, é ato de improbidade, isso. São 3 artigos.
O problema da vagueza conceitual do artigo 11, que é o que eu vou focar, que diz lá que constitui ato de improbidade violação a princípios. Notadamente, dois pontos. E aí vem o texto atual, umas hipóteses concretas. Logo, o caput seria o quê? Exemplificativo e não taxativo. Logo, eu poderia dizer, aqui há alguns exemplos, mas se violou a princípios, eu já tenho então. E aí abre essa imensidão. Princípio da eficiência, da legalidade, da moralidade. O que é imoralidade, senhores? Para o senhor que tem um pressuposto religioso diferente do outro, é uma. Para o outro que tem uma concepção, é outra. É por isso que o prefeito fica refém de MP, que força o sujeito a firmar um TAC inexequível, com medo de uma ação de improbidade. Até porque ele vai ter que contratar um advogado, e a turma às vezes cobra caro, e ele não pode nem se valer do erário. Quando a gente estressa muito, senhores, a gente chega nos radicalismos. Ou o sujeito tem medo de entrar, ou se ele entrar, então, já que é assim. Daí o equilíbrio do legislador, e era a expectativa que nós poderíamos ter, que a Ordem dos Advogados teria e tem ainda, dado o debate do processo legislativo que se instaura, de revisão dessas ideias aqui. Então, no artigo 11, tem que retirar esse notadamente, para retirar essa ideia do caráter exemplificativo. Tem que ser taxa, igual no direito penal. Os senhores admitiriam um tipo penal que dissesse que violação à lei é um crime? Isso é tão... O que me choca é que certos princípios do direito sancionador penal são tão caros. E quando a gente olha para o direito administrativo sancionador, eles perdem completamente. É como se o princípio da tipicidade fosse algo que morresse no direito penal, quando, na verdade, ele é inerente ao princípio da segurança jurídica. E segurança jurídica não é uma exclusividade do direito penal. É uma exclusividade do direito sancionador lato sensu, constitucional, que não se espraia apenas para o direito penal. É por isso que é manifestamente inconstitucional este artigo do 11, do jeito que ele está hoje. E o projeto reitera isso. Reitera. É verdade que no artigo 11, lá no parágrafo 1º, fala assim: não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de interpretação razoável de lei, regulamento ou contrato. Interpretação razoável, senhores. Hoje em dia, isso é um conceito claro, né? Ser razoável. Basta abrir o noticiário todo dia, ou mesmo o celular, para a gente ver exemplos do que é ser razoável. É um conceito de um sentido unívoco, né? Bem fácil de depreender, né? Por que aqui não usa aquele conceito que tinha sido colocado lá na Lei de Introdução aos Normas do Direito Brasileiro, que infelizmente foi vetado dessa parte, mas não por inconstitucionalidade, e que falava que não é razoável, ou seja, é razoável quando se fundarem doutrina, jurisprudência, ainda que não dominantes. Porque o problema é que você tem no direito várias interpretações. E aí? Não é a interpretação que o MP lá da sua cidade acha que é correta. Então, para ele, então, eu tenho uma interpretação não razoável. Porque, na visão dele, deixaram de observar o doutrinador A, B ou C. O problema é que todo mundo pensa no desvio, na fraude. Então, assim, se for assim, Flávio, qualquer parecer que contratar e que falar que é assim, que é assado, vai estar validando. Senhores, se a gente for interpretar a teoria do caos, nenhuma norma para em pé. Se o pressuposto é má-fé, é sacanagem, então não dá para continuar. Isso tem que ser comprovado, o desvio, o conluio com coisas erradas. Isso é ônus de quem imputa, de quem acusa. Então, o artigo 11 mereceria essa atenção, a meu juízo. Veja, o projeto é rigoroso. Depois fala lá também em cassação de aposentadoria. Incrementa uma das hipóteses de sanção, já no artigo 12. Mas o artigo 12 é maravilhoso, porque ele, ao invés de corrigir, ele mantém absurdezas. Veja, senhor, se eu estou louco. O artigo 12 coloca as hipóteses de sanção. Então, o inciso 1 do artigo 12 diz assim: na hipótese do artigo 9º, que é enriquecimento ilícito, olha a gravidade, enriquecimento ilícito. Tem pena disso, pena disso, pena disso, pena disso, e multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Item 2. Na hipótese do artigo 10, que é lesão ao erário,
E todas as sanções, tal qual antes, e pagamento de multa de até 2 vezes o valor do dano. No artigo 11, que é violação a princípios, portanto, não é nem caso de enriquecimento ilícito, nem de lesão, perda da função pública, suspensão de direitos políticos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente público. 100 vezes. E eu vou fazer uma aposta com os senhores. Eu nunca vi uma inicial subscrita por um membro do Ministério Público, nunca vi, deve existir. Mas faço a título de provocação para o debate mesmo, é para isso que nós estamos aqui. Que colocasse, sugerisse um pedido de 90 vezes, de 80 vezes. Sempre é 100 vezes. O Ministério Público pede tudo. Tudo. Sem nenhuma atenção à proporcionalidade. Mas ele pede tudo. E agora o projeto é interessante. O projeto, ele fala... também fala que pode chegar ao triplo agora, tá? Pode triplicar também. Agora o valor, se tiver isso e aquilo, pode triplicar. Tá pouco. Tá pouco. Pode caçar a aposentadoria, às vezes 3 vezes, sei lá o que é isso. Mas, enfim, pode chegar 3 vezes o negócio. Aí... E olha que loucura, tem uma observação que me chama muita atenção. No direito penal, o princípio da insignificância vale. Ou seja, retira a tipicidade do ilícito quando determinadas condições são vistas no caso concreto. Roubar uma margarina, fazer alguma coisa. No direito administrativo sancionador não pode aplicar. Por quê? Se no crime pode, por que aqui não pode? Então sempre é vista a improbidade com essa voracidade, com essa vontade de intensificar essa aparente, como se isso trouxesse eficiência na busca do mau gestor. Não, o mau gestor não vai deixar por causa disso, não. O que vai fazer é trazer mais medo ao bom gestor. É isso que vai acontecer. Vejam, senhores, outra presunção. Para você pedir a indisponibilidade de bens, você tem que demonstrar, porque é um caráter cautelar, o fumo boniuris e o perigo da demora. Isso é básico. Mas na improbidade, não. A jurisprudência passou a entender que não precisa de demonstrar o perigo da demora, é presumido. E agora o artigo aqui, aí vem o projeto legitimando esse entendimento, dizendo que o pedido de disponibilidade será concedido independentemente da demonstração de perigo do dano ou de risco. Ou seja, eu tenho uma inicial que diz que o sujeito cometeu improbidade. Feito um inquérito, muitas vezes antes, unilateral, em que o sujeito chama A, B, C, pergunta sem o réu, sem o investigado estar participando de nada, faz as perguntas, tudo. Aí tem um acervo aparentemente muito legal que mostra que tem um fumo boniuris. Presumo, indisponibilidade de bens. Dura quanto tempo esse processo? 10, 20 anos. E os bens estão indisponíveis. Mas, poxa, mas peraí, ele tem sócio. O sócio dele nem é réu. Paciente. O sócio que é sócio no bem, que foi... eu não tenho compromisso com isso, não. E aí você vai inviabilizando o exercício de direitos, não é? Agora também pode, viu? Pode incidir sobre bem de família, tá? Também está aqui no projeto. Agora também deixou claro, não é no domicílio do réu, não. Deve ser proposta a ação na pessoa jurídica prejudicada. E no artigo que trata, o artigo 16 ainda, 17. O caput tirou, como disse o ministro, colocou só o Ministério Público como autor. Eu aqui quero defender, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, a legitimidade da OAB. Por que a Ordem dos Advogados do Brasil não pode ser legitimada? É legitimada para propor ação direta de inconstitucionalidade, ação civil pública. Por que não ação de improbidade? Então, nós defendemos, sim, a legitimidade da Ordem dos Advogados do Brasil como também autora de ação. E não autora porque ela foi prejudicada, não, como defensora do interesse público, que é o que legitima ela constitucionalmente para poder ajuizar essas ações todas. E aí retiraram o ministro. É verdade, o ministro, num contexto desse, de abusos e de presunções em matéria de direito sancionador, tiraram a defesa antecipada. Eu poderia dizer, defesa antecipada para quê? Que é quando o seguinte, hoje é assim, ajuizou uma ação de improbidade, antes de o juiz receber ou não, ele ouve o réu,
que é a chamada defesa antecipada, e aí diz se recebe ou não a ação. Minimamente razoável, né? Até porque, muitas vezes, foram feitos inquéritos unilaterais que são anexadas a essas ações sem a participação dele, ouvi-lo. Não, mas isso é muito moroso. Isso traz muita morosidade. Isso aí atravanca o processo. Então, estão retirando isso também. Eu acho interessante a mudança, a revogação do artigo 17, que proibia a transação. Eu acho que é interessante possibilitar a transação, sim, não há dúvida. É um aspecto positivo da lei, do projeto. Para não falar que a gente só questionou. Senhores, olha que loucura. Com devida vênia. Artigo 18. A sentença proferida nos processos a que se refere essa lei deverá: 1. Indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos a que se refere os artigos lá 9 a 11. Opa, tem que motivar, tá? Para dizer por que está condenando. Que não podem ser presumidos de modo automático. Que não podem ser presumidos de modo automático. O que seria uma presunção não automática? Olha isto aqui. Pelo amor de Deus, olhem isto aqui. Olhem isto aqui. Eu estou terminando. Lá na parte de prescrição, também é interessante que tem estabelecido lá um prazo prescricional, né, de 10 anos, a partir do fato, mas suspende quando você tem o inquérito. E aí, por quanto tempo que fica suspenso? 3 anos. Ou seja, está se admitindo um inquérito que dure 3 anos. Está se legitimando um absurdo. Inquérito tinha que durar no máximo 1. Não, mas ficam abertos inquéritos lá, exatamente para intimidar muitas vezes o gestor, que fica lá, sem saber como é que vai ser aquilo. E agora que legitima, como se fosse absolutamente normal demorar 3 anos o inquérito, porque depois de 3 anos é que começa a recontar o prazo prescricional. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil não veio aqui apenas e tão somente para criticar. Ela é propositiva. E na gestão passada, diga-se de passagem, a Comissão de Direito Administrativo da Ordem dos Advogados do Brasil apresentou, fez um estudo, e apresentou o que seria uma proposta de alteração da lei de improbidade, corrigindo todas essas vicissitudes que eu falei aqui para os senhores. Não houve tempo de ser referendado pelo plenário, portanto, não está validado, vamos dizer assim, pela OAB nacional, mas apenas pela Comissão de Direito Administrativo. Mas eu acho que é um subsídio interessante. E como eu colaborei de alguma forma, eu acabei publicando um artigo sobre isso, que está no Jota, um artigo que foi publicado no dia 8/12/2018, e que lá no anexo tem lá esse projeto do que seria essa sugestão da Ordem dos Advogados do Brasil, no caso a Comissão de Direito Administrativo, repita-se, relativamente a essas situações todas. Numa perspectiva, senhores, única e exclusiva. Aliás, vou ser muito honesto, quanto mais litígio, mais trabalho para a advocacia. Então, aqui está longe de haver um casuísmo, uma crítica que pensasse nisso. Não. Porque quanto mais ações de improbidade, mais o advogado tem que trabalhar. Mas aqui é preciso, e a Ordem dos Advogados do Brasil vem dizer, é preciso que a gente tenha respeito ao bom gestor, porque isso significa eficiência. Não é pessoalizar, não. O bom gestor é para ele poder prestar serviço público de qualidade. Eu estou falando do cidadão, em última instância, que está completamente acuado. Completamente acuado. Segurança jurídica, isso não é pouca coisa, não. Isso é tudo. Isso é tudo. E, infelizmente, faço uma provocação aos eminentes parlamentares que estão aqui. Quem teria a ousadia de, eventualmente, apresentar o projeto sugerido pela Comissão de Direito Administrativo da Ordem dos Advogados do Brasil? Muitíssimo obrigado. Doutor Flávio Henrique Unes, representante da OAB, convido
o Dr. Ronaldo Pinheiro de Queiroz, procurador da Procuradoria Regional da República, da Primeira Região, para fazer a sua exposição pelo tempo regimental.